Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então ao nosso estudo de Novo Testamento, tudo bem? Bom, nós estamos tratando com vocês sobre o Evangelho quádruplo e nós já tratamos com vocês agora há pouco sobre o que é um Evangelho e como a palavra Evangelho está associada a boas notícias, às boas novas ou ao nascimento de um novo imperador e que a partir de agora as novas leis valerão a partir do novo príncipe regente. Tá bom? Agora eu vou tratar com vocês sobre como surgiram os evangelhos canônicos. Aliás, como surgiram os evangelhos canônicos e por que temos 4 evangelhos, tá bom? Vamos tratar disso agora, direto ao assunto? Bom, vamos lá. Entre o registro escrito no Evangelho de Marcos e os acontecimentos que ele descreve no seu evangelho, haviam se passado pelo menos 30 anos. Vamos ver se você consegue compreender o que eu estou falando. Primeiro que eu estou afirmando é que Mateus não é o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, ou Mateus não é nem o primeiro evangelho dos 4. Mateus não é o primeiro evangelho a ser escrito. Possivelmente foi Marcos que escreveu o primeiro evangelho. Por isso, essa informação que eu estou dando agora, entre o registro escrito no Evangelho de Marcos e os fatos que ele descreve nesse primeiro registro dos evangelhos, existe pelo menos um período de 30 anos que já havia se passado. Ou seja, 30 anos depois dos fatos acontecidos, dos fatos narrados nos evangelhos, ou primeiramente narrado por Marcos, já havia passado 3 décadas, gente. Talvez uma pergunta que não queira se calar é, por que demorou tanto para começar a escrever? Por que 30 anos? Por que não começaram a escrever já quando os fatos estavam acontecendo? Porque os evangelhos não foram sendo escritos, gente, durante o momento em que acontecia. Aconteceu a multiplicação de pães, então os evangelistas iam lá e já escreviam. Aconteceu de Jesus andar sobre as águas, os evangelistas iam lá e escreviam. Não foi assim que aconteceu a escrita do Novo Testamento e nem foi assim que aconteceu a escrita dos evangelhos, ou do Evangelho quádruplo. Tá bom? Na verdade, passaram mais de 30 anos de que Jesus já havia sido ascenso aos céus, já havia passado 3 décadas, quando então Marcos começa a fazer o seu registro da vida e da obra de Jesus, e sucessivamente, após Marcos escrever o primeiro evangelho de Marcos, então possivelmente Mateus, Lucas e João também fizeram os seus relatos biográficos da vida e da obra da pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Bom, até lá como é que tudo caminhou? Bom, como no Antigo Testamento, antes de Moisés começar a escrever. Caminhou com a tradição oral. A tradição oral é o período onde os pais passavam para os filhos para os netos, e assim sucessivamente eles iam passando os períodos e a história. Bom, num estudo comparativo entre os 3 primeiros evangelhos, que são denominados de sinóticos, ou seja, uma vista comparativa, uma vista mais abrangente, pode ser observado que houve uma dependência literária entre eles, né? Para que isso seja um fato, há necessidade de documentos escritos para haver tanta similaridade. Uma transmissão oral não significa perda de conteúdos. Naquele tempo se preferia a transmissão oral do que um registro por escrito. E antes que alguém fique preocupado com, pastor, se a tradição oral é a comunicação de pais para filhos, para sobrinhos, para netos, se essa é uma comunicação verbal, não há o risco, pastor, de que haja esquecido alguns detalhes e que eles tenham perdido relatos? Aí eu preciso dizer para vocês o seguinte, eu tive um pastor aqui em São Paulo, num período que eu passei por um certo ministério aqui, o pastor Ihsan Halawi. O pastor Ihsan Halawi, ele é ex-muçulmano, ele se converte ao cristianismo e eu vi ele pregar muitas, dezenas de vezes, e eu pude verificar isso nele. O pastor Ihsan Halawi, como um ex-muçulmano, ou um muçulmano, ele é um estudante do Alcorão, né? Ele estuda o Corão de forma dedicada. E eles decoram porções do Alcorão. Quando o pastor Ihsan Halawi se converte ao cristianismo, ele um dia falou lá no púlpito da igreja, eu estava presente, que ele não achava correto ter uma vida dedicada no mundo muçulmano, e vocês sabem que eles são até mesmo extremistas, ainda mais se for da área xiita, tem os sunitas, os xiitas, outras mais, né? Mas os xiitas são mais radicais. Se transformam até mesmo em homens-bombas, né? se auto-explodem para poder conseguir seus objetivos. Ou seja, eles são pessoas dedicadas naquilo que eles pensam, naquilo que eles creem.
O pastor Issan, ele fala que não é justo que um muçulmano seja dedicado ao Alcorão e que um cristão não seja dedicado à Bíblia. Então, assim como ele tinha memorizado muitas e muitas partes e partes longas do Alcorão, também ele achou necessário que, no mundo cristão, ele tivesse uma dedicação à memorização de textos bíblicos. E eu vejo o pastor Issan Halawi pregar, tem hora que eu fico até meio constrangido como pastor de eu não ter aquela memorização toda que ele tem. Óbvio que você pode fazer um curso de memorização, existem muitos, e você pode de fato decorar vários textos, várias porções. Mas o que me chama a atenção nessa expressão do Issan Halawi é que a capacidade de memorizar trechos longos com detalhes, a capacidade que havia na tradição oral. Por exemplo, quando você tinha lá Jesus aos 12 anos de idade, ele comparece perante os doutores da lei, vocês sabem que Jesus deixou os doutores da lei impressionados. O que estava acontecendo ali era o quê? Já falei para vocês em alguma outra aula aí. O bar mitzvah. Bar, filho, mitzvah é ensino ou mandamento, é o filho do mandamento. Com 12 anos de idade, os meninos se apresentavam diante dos doutores da lei para fazer o bar mitzvah. Eles compareciam e eles então falavam para os doutores da lei as suas porções que eles tinham de cor, aquilo que eles haviam aprendido e o que eles entendiam de Talmud, das interpretações rabínicas dos doutores da lei, tá bom? Então um menino judeu ele tinha capacidade de memorizar, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha videogame, não tinha, vamos dizer assim, não tinha esses entretenimentos, o mundo antigo. As pessoas então memorizavam, a tradição oral trazia grandes porções memorizadas com detalhes exatos. Então, por 30 anos, como foi que caminhou a história de Jesus? Ela caminhou pela tradição oral, com essa capacidade, com essa habilidade que os judeus tinham, já histórica, de levar as histórias e os detalhes para gerações futuras contadas de forma verbal. Então, por 30 anos, era apenas de forma verbal que a história de Jesus caminhou e os seus milagres chegaram, e as suas parábolas do reino chegaram até as pessoas. Agora não. Agora Marcos começa a escrever. Mas talvez tenha aqui duas questões que eu quero tratar com vocês. Aqui tem duas questões. Na verdade, eu quero responder essas duas questões para ajudar você a entender melhor o porquê que demorou tanto começar a escrever os relatos biográficos da vida de Jesus. Por que 30 anos de espera? Bom, vamos lá. Então, a primeira pergunta é essa. Qual o motivo real para a demora em escrever, em começar a escrever os evangelhos? Por que este retardamento histórico? Por que esse texto tão tardio? Por que 30 anos depois? Prestaram atenção na pergunta? Muito bem, nós vamos responder essa pergunta de uma maneira bastante simples e eu vou estar apontando para vocês aqui, tá? Já já eu vou estar apontando para vocês aqui as respostas, que são pelo menos 3. Primeira pergunta, por que tardou tanto para começar a escrever os evangelhos? A primeira resposta é o seguinte, a igreja primitiva, a igreja inicial, ela era uma comunidade escatológica, gente, que aguardava a volta de Cristo para aqueles dias. Então, eles entendiam que não havia a necessidade de escrever. Era uma comunidade escatológica. Pastor Rubens, o que quer dizer escatológica? Estou fazendo curso agora, não sei o que é escatológica, escatologia. Bom, escatos é uma palavra grega que quer dizer futuro. Logia é a palavra grega que quer dizer estudo, palavra. Então, escatos mais logia seria o estudo acerca do futuro. Alguns interpretam como escatologia seja o estudo acerca do futuro, isto é, do fim. Ou escatologia é o tema teológico que estuda a doutrina sobre o fim do mundo e a volta de Cristo. Quando a gente diz que a igreja primitiva era uma comunidade escatológica, o que eu estou dizendo na verdade é o seguinte, é que eles estavam aguardando a volta de Cristo para aqueles dias. Eles não viram a necessidade de começar a escrever os evangelhos, gente, porque para que escrever se Jesus já volta nesses dias? Eles entendem que quando Jesus sobe ao céu,
lá em Atos, ele sobe aos céus e eles estão vendo Jesus sendo ascenso, e aparece um anjo dizendo, olha, esse mesmo Jesus que foi ascenso aos céus voltará. Eles entenderam que esse Jesus estava voltando naqueles dias. O caso foi tão grave, que mesmo o apóstolo Paulo, lá na igreja de Tessalônica, ele escreveu 1 Tessalonicenses sobre a volta de Cristo. Paulo teve que escrever 2 cartas aos Tessalonicenses, porque os irmãos estavam achando que Jesus viria por essas horas, por esses dias agora, que Jesus já estava nas nuvens do céu. Então alguns deles pararam até de trabalhar. O apóstolo Paulo vai dizer assim, aquele que não trabalha, não coma. Então, talvez você fale, pastor, já pulou para Tessalonicenses? Porque eu estou falando de quem foi o que primeiro começou a escrever os evangelhos. Foi Marcos. Mas antes de começar a ser escrito os evangelhos, historicamente começou a ser escrito as epístolas paulinas. Possivelmente Tessalonicenses. O assunto é o mesmo, está quente, Jesus volta por esses dias. Então as pessoas não tinham a ideia de começar a escrever, porque eles não tinham a ideia que Jesus ia demorar para voltar. Eles imaginavam que Jesus estava para vir por aqueles dias. Por isso a frase que eu acabei de usar, como resposta aqui na letra a igreja era uma comunidade escatológica. Eles aguardavam a volta de Cristo por aqueles dias, por aquelas horas. Então não havia a necessidade de escrever um relato sobre a vida de Cristo, tá bom? A segunda resposta que dou a essa pergunta é por que demoraram a começar a escrever 3 décadas para começar a escrever o Evangelho. A letra B que eu quero apontar para vocês aqui do lado é que havia uma falta de cultura dos primeiros cristãos. A verdade é que muitos no Império Romano não sabiam ler nem escrever. Grande parte do Império Romano eram compostos por escravos, gente. Então poucos tinham a habilidade de ler e escrever. Então, para que escrever um texto? Primeiro, que Cristo está voltando. Segundo, para que escrever quando a maioria não tem cultura suficiente para conseguir ler? Então, isso acabou retardando o início da escrita, porque não adianta você escrever um livro para uma comunidade que não é alfabetizada, entende? Até lá em Guiné-Bissau, a gente sabe que existe a necessidade, eu estou falando porque eu faço um trabalho em Guiné-Bissau, existe a necessidade de alfabetização. O pastor Osias e Diana faz muito bem. Pastor Pedro e irmã Raquel trabalharam muito tempo com a igreja. Pastor Osias e Diana trabalham com as escolas. E é muito importante esse trabalho de ensinar uma comunidade, o pessoal das tabancas, das aldeias, a lerem, a escrever, ensinar as crianças a isso. Porque não adianta chegar uma Bíblia lá se as pessoas não sabem ler. Consegue compreender o que eu estou falando? Então ensina-se a ler e escrever. E aí sim, chega uma Bíblia e as pessoas conseguem ler a Bíblia. No Novo Testamento havia essa dificuldade de alfabetização. Então, escrever não era muito, digamos assim, não era muito útil para o momento para a igreja que aguardava a volta de Cristo e cuja comunidade tinha muitas pessoas que não sabiam ler e escrever. Uma terceira razão que eu vou dar para vocês aqui do porquê essa demora em começar a escrever o Novo Testamento é exatamente o que eu vou pôr aqui para vocês agora. Letra C. A perseguição não permitia o registro, porque a verdadeira face do cristianismo seria mostrada em seus escritos e não seria entendido pelos seus seguidores. Então, havia uma grande perseguição. Aliás, esse vai ser um dos temas do Novo Testamento, né? Sofrimento, perseguição e doutrinas heréticas invadindo a igreja. Então a perseguição está muito presente. E colocar a doutrina da igreja, a história da igreja de cara já em livros, isso poderia acabar aumentando em muito a perseguição, já que teriam textos, os romanos ou os perseguidores, sejam eles quem fosse, quaisquer que sejam, eles teriam documentos, porque os evangelhos ou outros livros do Novo Testamento funcionavam como, vamos dizer assim, um documentário, um dossiê. E isso poderia, se mal interpretado, isso poderia causar problemas para a igreja. Como a gente sabe que algumas pessoas entendiam a festa do amor, o ágape, o agapau, entendiam isso como uma festa sensual, uma festa do amor, ou seja, uma lascívia, uma festa lasciva. As pessoas interpretavam errado isso. Assim como quando eles
pegavam o cálice e o pão e diziam: este é o meu sangue, este é o meu corpo, comam e bebam do meu sangue, comam do meu corpo e bebam do meu sangue, eles foram acusados, por exemplo, de canibalismo. As pessoas diziam que a comunidade cristã era uma comunidade que comia carne e bebia sangue de gente. Isso porque havia uma má interpretação da ceia do Senhor, entende? Então, um texto escrito poderia fazer com que servisse de um dossiê contra a própria igreja, aumentando em muito a perseguição da igreja primitiva, dos primeiros irmãos. Então eu diria que essas três razões, pelo menos, elas corroboram para o fato da demora em começar a escrever. Primeiro, que é uma sociedade, uma comunidade escatológica, está aguardando Cristo voltar por esses dias. Segundo, não havia ainda uma questão de educação, não havia questão cultural, nem todos sabiam ler e escrever, portanto, havia uma falta de cultura dos primeiros cristãos. E terceiro, a perseguição não permitia o registro, porque a verdadeira face do cristianismo seria conhecido, serviria de argumentos contra a jovem igreja, no nascedouro desta jovem igreja, tá bom? Mas uma outra pergunta que eu quero lançar para vocês agora trabalha partindo do pressuposto de que Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Bom, a pergunta é: o que teria levado Marcos a escrever e ser seguido pelos demais colegas do colégio apostólico? Na primeira pergunta foi: por que demorou tanto? Eu dei 3 respostas. A segunda pergunta é: o que teria motivado Marcos a começar a fazer, então, essa escrita do Evangelho? Vamos responder também essa pergunta colocando letra A, B, C e D aqui do ladinho, tá bom? Bom, em primeiro lugar, eu posso colocar aqui: houve um esfriamento do ardor escatológico. Ou seja, as pessoas começaram a perceber que de fato Cristo não voltaria naqueles dias. Aquele ardor: Cristo vem, Cristo volta, Cristo vem, Maranata, Ele vem, ora vem, sim, vem Senhor Jesus. Ele está vindo, Ele está chegando. Começaram a passar as décadas e eles perceberam que eles haviam entendido errado essa questão. Eles entenderam errado. O apóstolo Paulo vai tentar resolver essa questão dizendo: olha, não é assim, isso não acontecerá sem que antes venha o homem do pecado, o filho da perdição, sem que antes venha a apostasia. O apóstolo Paulo começa a fazer apontamentos lá em Tessalonicenses que faz com que a ficha caia para todos, que Cristo não volta agora, não é nesses dias, há muita coisa para acontecer que antecede a volta de Cristo. E essas coisas não tinham acontecido ainda. Então, quando houve um esfriamento do ardor escatológico, então, de repente, perceberam que havia a necessidade de começar a escrever. Uma segunda razão que eu vou pôr aqui agora, que responde à pergunta a partir de que Marcos começa a escrever, por que todo mundo começa a escrever? A segunda resposta é que começou a acontecer a morte dos principais líderes da igreja. Ou seja, os líderes começaram a morrer. O pessoal que andou com Jesus, Bartolomeu, Mateus, sabe, esse pessoal todo começou a andar com Jesus, o Pedro, Tiago, João, esse pessoal começou a morrer. Não João, João é o último a morrer dos apóstolos, é o último a morrer de morte natural, mas os apóstolos começaram a morrer, então começaram a morrer, vamos dizer assim, as provas primárias de tudo que Jesus fez estavam descendo à sepultura. Então, chega-se a hora de começar a escrever. Percebe-se que Cristo não vem agora. Percebe-se que aqueles que andaram diretamente com Ele agora estão sendo mortos, cruelmente assassinados, e o relato não pode se perder. Então eles decidem começar a escrever. Mas há uma terceira razão que eu vou pôr aqui para vocês. A terceira razão é o seguinte: a edificação de novos convertidos. Ora, percebemos que Cristo não volta por esses dias, por essas horas. Percebemos que os apóstolos começaram a morrer. E o grupo de cristãos continua a crescer, continua a aumentar, as pessoas continuam a vir a Cristo, continuam a entregar as suas vidas para o reino de Deus. Então elas precisavam de serem ensinadas, elas precisavam de serem edificadas. Os novos convertidos precisavam de uma orientação, precisavam de um manual. Então os apóstolos começaram a escrever.
Marcos começa, por exemplo, a escrever, aliás, né? Marcos não era um dos apóstolos, Marcos não era um dos 12 apóstolos, Lucas também não era um dos 12 apóstolos, Marcos ele anda com o apóstolo Pedro, então o que ele sabe sobre Jesus são informações que ele recebe do apóstolo Pedro que andou com Jesus. Lucas não era apóstolo, não andou com Jesus, mas Lucas andou com o apóstolo Paulo, e o que Lucas escreve são informações do apóstolo Paulo, como o que Marcos escreve são informações do apóstolo Pedro. Então, tendo isso em mente, quando Marcos, quando Lucas e João, que vai ser o último a morrer, portanto vai até o ano 96, até o ano 100, em vida, então houve essa necessidade de começar a escrever. Houve essa necessidade. O mais importante disso tudo é que João está vivo nesta época. Então, mesmo que os apóstolos estão morrendo, se Marcos ou Lucas escrevem alguma coisa que não fosse verdade, João estava lá, estava vivo ainda e podia resolver facilmente essa questão. Tá bom? Mas as fontes de Marcos e de Lucas é o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, tendo em vista que o apóstolo João ainda está vivo, porque Pedro e Paulo morrem no ano 67 e no ano 68 sob o comando de Nero, aquele louco, aquele maluco. Mas João continua vivo. Então vamos recapitular. Por que Marcos começa a escrever e ser seguido pelos outros demais evangelhos, outros demais evangelistas e apóstolos? Primeiro, nós estamos dizendo aqui que houve um esfriamento do ardor escatológico. Segundo, começaram a morrer os principais líderes da igreja. Terceiro, havia necessidade da edificação de novos membros. E em quarto e último lugar, havia sim um interesse histórico. A necessidade de ter fontes históricas para a história, que servisse como elemento comprobatório. A gente sabe, por exemplo, que Lucas ele escreve a Teófilo. E ele escreve um tratado, né? Ele é que usa a expressão, escreveu o primeiro tratado ao excelentíssimo Teófilo. E nós vamos estudar lá mais à frente, tanto em Lucas quanto em Atos, que possivelmente ou Teófilo era um homem rico que estava bancando a pesquisa literária de Lucas, já que Lucas é um historiador. Lucas tem todas as evidências de um historiador, ele é extremamente detalhista. Então, ou Teófilo vai ser uma pessoa que patrocina esse livro, esses dois livros dele, isto é, Lucas e Atos, ou Teófilo, na verdade, é a pessoa que patrocina isso como um documento para se apresentar ao Império Romano como um dossiê de defesa da jovem comunidade. Então pode ser que, por exemplo, o livro de Atos seja um documento que foi usado oficialmente como defesa de quem era e de como Cristo Jesus não oferecia nenhum tipo de perigo para o Império Romano. Então, nós sabemos que os livros começaram a ser escritos por causa disso, ok? Por causa do esfriamento do ardor escatológico, por causa da morte dos apóstolos, por causa da necessidade de edificar os novos cristãos e também como um fato histórico. Isso é muito importante que vocês gravem aí na consciência de vocês, tá bom?